Olá, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao módulo de Sistema de Informação de Saúde. Meu nome é Bruna Venturim. Eu vou tentar caminhar com vocês até o final desse módulo, tentando passar um pouco do meu conhecimento e tentando aprender um pouco mais com vocês. O nosso módulo está dividido em 5 principais temas, que o primeiro seria sobre história dos sistemas de informação no mundo e do Brasil. O segundo, eu vou tentar apresentar os principais sistemas de informação de saúde. No terceiro tópico, eu vou falar um pouco sobre a utilidade e os desafios. No quatro, eu vou tentar aprofundar um pouco mais sobre vigilância de violência, principalmente. E no quinto tema, quinta aula, vamos tentar trazer a parte prática de acesso ao sistema de informação, de acesso aos dados, de construção de indicadores. Então, antes de iniciar o primeiro tópico ali de história do sistema de informação, eu preciso falar para vocês que informação é poder. Eu sempre falo isso em diferentes aulas que eu dou, em diferentes contextos. Por quê? Porque a informação, o dado, ele é muito importante na implantação e implementação de políticas públicas, mas mais que isso, ele é importante no monitoramento e na avaliação da política pública, ou ele é importante para mostrar, para identificar iniquidades, ou identificar grupos de risco, ou grupos prioritários. Então, a informação é poder. Então, o primeiro tópico ali é a história dos sistemas de informação de saúde no mundo. E a história dos sistemas de informação se esbarra na história da saúde pública, né? Então, às vezes vamos falar mais sobre a história da saúde do que dos sistemas de informação em saúde, porque ele vem acompanhado, né? E por que que eu escolhi começar com a história e não com o conceito de sistema de informação em saúde? Essa é uma pergunta fundamental, porque o conceito ele vem de construções históricas, uma construção social, uma construção política, uma construção econômica e de tantas outras coisas. Então, o conceito ele pode mudar ao longo do tempo, justamente por essa mudança, essa construção que vai ocorrendo ao longo do tempo. Então, conhecer a história de determinado fenômeno é de suma importância para compreender a construção desse conceito, o conceito propriamente dito. Então, eu coloquei aqui que os conceitos são construções históricas, políticas e sociais, e para compreender o significado do conceito, né, é importante a gente analisar e avaliar a história. Então, aqui eu dividi a linha do tempo dos sistemas de informação em 4 etapas: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. Na Idade Antiga, ela está dividida em pré-história e antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que consiste nos dias atuais. Então, na pré-história, nós temos os registros de informações em desenhos em cadernos. Na antiguidade, que é o final ali da Idade Antiga, nós temos a invenção da escrita, tanto na Mesopotâmia, os egípcios também, e temos o aumento da troca de informações justamente por essa facilidade ali, registros em papiros e tudo. Na Idade Média, a gente tem um período marcado por epidemias e também que a Igreja Católica detinha o poder de informações e também passou a ter a responsabilidade na prestação de cuidados ali no início das construções dos hospitais. Na Idade Moderna, nós temos intercâmbio de conhecimentos e tecnologias, justamente pelas grandes navegações ou descoberta do novo mundo, né, que na verdade não foi uma descoberta, foi uma invasão. E temos a evolução ali, o começo da evolução dos sistemas de informações ou da troca de informações. Na Idade Contemporânea, nós temos diversos acontecimentos, né? Temos a Revolução Industrial,
criação de estruturas estatais para cuidar dos registros que antes eram só de detenção da Igreja Católica, e existe uma divergência ali nos registros, e aí o Estado vê que é importante criar uma estrutura. Temos também o desenvolvimento do microscópio, aí temos a corrida espacial e armamentista pela Segunda Guerra e Guerra Fria. Aí temos o desenvolvimento, né, do primeiro computador e a revolução tecnológica, e a partir daí do desenvolvimento do computador, da internet, a criação de sistemas de informação cada vez mais modernos. Vamos falar um pouco sobre a Idade Antiga. Conforme eu falei, é, na pré-história, o registro dos dados e das informações eram feitos através de desenhos, pictogramas nas paredes, nos vasos, principalmente. Na antiguidade, a gente já tem descrito na literatura a realização de censos e a contagem da população, né? Contar um número de pessoas em diferentes categorias, ou seja, chefe de família, homens em idade militar, mulheres em idade fértil. Então já existe o registro da realização desses censos. Na Mesopotâmia, a gente vê o princípio da escrita, né? E já também há registro de papiros com a escrita, ou seja, por desenhos e símbolos ali pelos egípcios. Então, a troca de informação era feita a partir de, desses marcos. Também temos uma figura importante na Idade Antiga, que é o Hipócrates, é uma figura marcante na transição da Antiguidade para a Idade Média. E por que que ele é importante, né? Ele traz ali o registro médico de sinais e sintomas. Então, no texto de Áreas, Águas e Lugares, que é um texto de suma importância ali, ele já tem a presença nesse texto de análises epidemiológicas, de padrões de adoecimento da tuberculose, que na época não era chamada de tuberculose, principalmente na faixa etária de 18 a 35 anos. Então, já dava para ver o registro e a análise do registro em alguns textos. E aí nós temos a Idade Média, que é o fim da Antiguidade até o século XV ali, a queda de Constantinopla e a ascensão do regime feudal. Então, nós temos o declínio daquele conhecimento hipocrático e registro das informações que veio com Hipócrates. Isso é um pouco esquecido a partir de um texto de medicina praecepta salubérrima. Esse texto traz um pouco sobre a teoria mágico-religiosa, tem até um texto que é abracadabra, um símbolo assim em triângulo que as pessoas utilizavam para afastar as doenças, pragas que eram chamadas da época. A Idade Média é um período marcado por epidemias, a praga de Atenas, peste antonina, peste justiniano, peste bubônica, que era chamada também de peste negra, lepra, entre outros. E na Idade Média, a teoria mágico-religiosa, por mais que o conhecimento hipocrático ele tenha declinado um pouco, mas a partir do momento dessas epidemias, a teoria mágico-religiosa não se sustentava, ela era ineficaz para tratar as doenças e os enfermos e não justificava o, os acontecimentos, as epidemias. Na Idade Média também é um período que marca a, a, o início dos hospitais, né? A Igreja Católica ela começa a ser a principal responsável pela prestação dos cuidados a esses doentes. Elas começaram a criar asilos e leprosários, mas não era uma instituição de assistência, era um lugar de separação, de segregação, de exclusão, onde os doentes eles aguardavam
a morte, né? Então eram instituições uns lugares que as pessoas aguardavam para morrer e eram segregados, separados da sociedade. Então, essa transição da instituição como lugar para morrer para um lugar terapêutico é marcado no texto de Foucault, que se chama, tem um capítulo que se chama O Nascimento do Hospital, e o autor relata o surgimento do hospital como uma unidade terapêutica a partir do século XVIII. Então, no início era um lugar que era para morrer e depois passa a ser um lugar para tratamento de doenças. E a partir do momento que surge um hospital, os registros médicos, eles passam a ser importantes. Então, o surgimento do hospital ele é acompanhado pelo desenvolvimento, registro de dados. E aí a gente tem a Idade Moderna, que é um período marcado de grandes navegações e o intercâmbio ali da Europa com um novo mundo para eles. E também é um período marcado por diversas doenças, né, epidemias de diversas doenças, mas alguns pontos são importantes para as informações. Nós tivemos ali em 1563 o Concílio de Trento, onde tornou obrigatório os registros de batismo e casamento em parte da Europa. Então, isso foi importante até os dias de hoje, porque foi possível resgatar algumas informações. Em 1662, a gente tem John Grant, que ele examinou os registros paroquiais de batismo, casamento e falecimento de Londres e elaborou um dos primeiros estudos de estatística vital que a gente conhece, que tem registro. Em 63, a gente tem o Halley, que organizou e sistematizou as tabelas de mortalidade. Então, vamos para a Idade Contemporânea, né, que consiste no fim da Idade Moderna até os dias atuais. A gente tem vários marcos, né? A Idade Contemporânea é uma época marcada por reformas sociais, Revolução Industrial, e também tivemos o conflito do registro de nascimentos e óbitos paroquiais, então é um período marcado pela divergência da contagem ali de nascimentos e óbitos pela igreja, e há um conflito também de pessoas que não eram da igreja católica, que reclamavam sobre esses registros. Então, em 1812, a gente tem a Lei de Registros Paroquiais, criação dessa lei em Londres, e também surge, né, o interesse em examinar outras questões. Claro que a estatística vital ela ainda era de grande importância, mas as questões sociais também surgem de forma ascendente. Então, esse interesse de examinar, além das questões de expectativa de vida, mortalidade infantil, fecundidade e alfabetização, também algumas questões sociais e de saúde também. Então, na Idade Contemporânea, a gente tem destaque de várias personalidades, né? Nas ciências sociais, a gente pode destacar o Auguste Comte, o Marx, o Durkheim, o Weber. Na epidemiologia, a gente tem o Rand, tem o Pierre Louis, William Farr, John Snow, Oswald Luiz aqui no Brasil. Também temos a Lei de Registro de Nascimentos e Óbitos, em 1836, que criou o Escritório Geral de Registros. Isso foi muito importante e o William Farr foi um dos profissionais que desenvolveu o Departamento de Estatísticas Médicas, que também foi importante para os estudos do John Snow, que foi o pioneiro da epidemiologia moderna. Então, o William Farr, ele foi importante para as estatísticas vitais e os mapas que o William Farr desenvolveu e todos os registros do William Farr facilitaram o trabalho do John Snow ali na identificação
das mortes por cólera em 1840 na Inglaterra. Outro marco importante foi o desenvolvimento do microscópio, que foi também importante para o declínio da teoria miasmática e introdução da ideia de unicausalidade das doenças, principalmente a teoria dos germes ou unicausal, porque a partir do desenvolvimento da revolução científica pela microbiologia, nós tivemos a identificação de vários bacilos, né? O bacilo do antraz, da tuberculose, do cólera, pelo Robert Koch. Então, isso mudou também a ideia de produção de informações e de registro, focando principalmente nos laboratórios, nos micro-organismos, né? Isso foi ampliado pela institucionalização, ou seja, pelo desenvolvimento também dos hospitais e das informações presentes nos hospitais. Então, no fim do século XIX e início do século XX, nós temos a invenção das máquinas registradoras, e isso aprimorou, né, deu mais rapidez à coleta e ao registro. Também temos ali a Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, marcando ali a corrida armamentista e espacial, impulsionando, né, o desenvolvimento das tecnologias e da informática. E aí surge o computador, o primeiro protótipo de computador na década de 1930, era bem mais lento do que conhecemos atualmente, mas o computador ele foi de suma importância para o desenvolvimento dos sistemas de informação em saúde e para a facilidade, né, da troca de informações. Então, a gente tem ali o desenvolvimento dos sistemas de informação em saúde mais predominante ali no fim da década de 90, na década de 90 e no fim do século 20. Então, por hoje era isso, pessoal. Eu deixo aqui o meu e-mail, caso queiram entrar em contato. E também temos o fórum de discussões e temos também os tutores para tirar dúvidas.